a essa igreja. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia, por gentileza, em Números. No capítulo 13, a minha versão é revista e atualizada, e parece que é essa versão que nós vamos ter em tela. Números 13, 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto da terra, esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e é em cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Tendo em nome de Jesus, que todos digam amém, amém. Irmãos, nós sabemos, a Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. A Bíblia diz que nós, como servos de Deus e cristãos, nós somos justificados pela fé. Romanos diz que o justo viverá pela fé. Então, independente dos problemas, independente das situações, independente das circunstâncias, independente das provações, das dificuldades, nós avançamos pela fé. Nós não avançamos pelas circunstâncias, nós avançamos pela fé. Nós vivemos pela fé. Mas muitas vezes nós também passamos por crises de fé. E nós somos, algumas vezes, tomados pela incredulidade. Não é sempre que a nossa fé está lá no topo. Muitas vezes nós estamos lá embaixo. Muitas vezes a pressão é tão grande que nós somos por algum momento tomados pela incredulidade. E através aqui desse texto, eu quero mostrar para vocês o perigo da falta de fé na caminhada da vida, na nossa vida cristã. O perigo que essa falta de fé pode trazer para a nossa vida, pode trazer para a vida da igreja, pode trazer para a nossa família. Se você olhar bem para o texto, observar bem o texto, você vai ver que nós temos aqui 12 homens. 12 homens especiais, 12 homens que foram selecionados aqui por Moisés para fazerem uma vistoria na terra que eles passariam a possuir. E o texto chama de terra que mana leite e mel. Veja, a gente está em Números 13, veja no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel. Cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Olha como que inicia o texto. Disse o Senhor a Moisés: envia homens. Então,
quem mandou espiar a terra não foi Moisés. Quem mandou espiar a terra aqui foi Deus. E qual era a intenção de Deus? O que Deus ele queria aqui era que aqueles homens comprovassem que a terra, de fato, era uma terra boa. Que a terra, de fato, era uma terra produtiva. O que Deus estava dando para eles aqui era algo muito melhor do que aquilo que eles tinham até hoje. Deus estava dando para eles uma terra melhor. Deus estava dando para eles uma qualidade de vida superlativa. Deus estava dando para eles uma vida exponencial, uma vida de qualidade. Veja no texto, Números 13, finalzinho do versículo 2, que esses homens eram príncipes, sendo cada qual, diz o texto, príncipes entre eles. Então, não eram quaisquer pessoas. Eles eram líderes, eles eram príncipes. Assim como você e eu, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Rei dos Reis. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Assim como a nossa identidade é uma identidade celestial. Ainda que estejamos nesse mundo como forasteiros nesse mundo e peregrinos nesse mundo, nesta vida, mas mesmo com os pés nesta terra, nosso coração está no céu. Nós somos embaixadores de Deus, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro. Então nós temos uma identidade celestial, nós temos um DNA espiritual, e isso ninguém poderá arrancar de nós. Nada e ninguém vai poder retirar isso de nós. Amém, queridos? Então, 12 foram enviados. Só que 10, a proporção é discrepante. 10 trouxeram um relatório negativo. Apenas 2 deram um relatório positivo. 10 com falta de confiança, com falta de fé. E apenas 2 estavam confiantes. O perigo que a falta de fé pode trazer para a nossa vida é desenvolver em nós uma autoestima negativa. Um dos perigos que a falta de fé pode trazer para a nossa vida é desenvolver em nós uma autoestima negativa. Quando você tem fé, você ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é o espelho. E quando você olha para a palavra de Deus olha para você. E quando você lê a palavra de Deus vai revelar quem você é, ela vai mostrar quem você é. Então, não fique preocupado com aquilo que outras pessoas pensam ao seu respeito. Somente Deus conhece você. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu íntimo, e somente Deus pode trazer para a minha vida e para a sua vida uma autoestima equilibrada, uma autoestima saudável. Veja Números 13 e 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha a frase que eles usam, irmãos. Não poderemos subir. Aqui há um senso de fraqueza. Aqui há um sentimento de impotência. E exatamente esse é um tipo de argumento que aqui está anulando aquilo que a palavra de Deus tinha dito para aquele povo. Tinha dito para eles. E eu aqui, meus amados irmãos, quero gentilmente chamar a sua atenção, porque nós, como servos de Deus e crentes em Cristo Jesus, nós precisamos saber, nós podemos enfrentar tudo, e a igreja continuará de pé. A palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. E quando o autor fala isso, ele fala dentro de um contexto de dificuldades, de fome, de lutas, de perseguição. E ele diz, eu posso todas as coisas, porque eu posso tudo isso em Cristo Jesus. Então a igreja, ela é inquebrável, a igreja, ela é indestrutível, mas não por ela mesma, mas porque nós servimos a um Deus, que é o nosso Deus, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele está conosco. Então você, como crente, tira da sua vida essas palavras, eu não posso, eu não consigo, eu não alcanço,
porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Eu não estou pregando autoestima nessa manhã. Eu só estou querendo que você entenda que quando nós somos tomados pela incredulidade, nós achamos que nós não podemos. Vamos ler mais uma vez Números 13 e 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então veja que além desse sentimento de fraqueza, esse sentimento de impotência, aqui ele também desenvolve um complexo de inferioridade. Ele diz: eles são mais fortes do que nós. E às vezes, irmãos, nós esquecemos aquelas palavras de João, quando diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E a incredulidade faz isso. A incredulidade tira de nós esse senso, essa capacidade de olhar, sim, para o tamanho das dificuldades, de olhar, sim, para o tamanho dos gigantes. Eles são reais, eles existem, eles estão à nossa frente, mas saber que apesar das grandes dificuldades e dos gigantes, o nosso Deus é maior do que tudo. O nosso Deus é maior do que tudo. Números 13, 32, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Por causa da falta de fé, esses homens foram transformados em profeta do caos. Irmãos, nós não podemos entrar nessa fria, porque o que Deus tem para nós é uma vida de qualidade, é uma vida de progresso espiritual, é uma vida de frutificação espiritual. O que Deus tem para nós é uma vida de avanço espiritual. Mas esses homens infamaram a terra. Infamaram a terra. E o que significa isso? Sabe o que significa aqui dentro desse contexto, esse verbo infamar? Significa desqualificar aquilo que Deus deu a eles. Eles infamaram a terra. Eles, então, desqualificaram aquilo que Deus deu para eles. Porque aquela terra era a terra da promessa. Aquela terra era a terra da vitória. Aquela era a terra que manava leite e mel. Eles trouxeram o fruto da terra. Eles disseram: não, nós estivemos lá, nós comprovamos, a terra realmente é uma boa terra. Nós colocamos nossos pés, nossas mãos naquela terra e percebemos, sim, a terra é muito próspera. Mas apesar de terem visto e pisado e tocado, eles não confiaram em Deus. Eles pensavam que era a força do seu próprio braço, da sua própria capacidade, que os introduziriam naquela terra. Eles esqueceram, irmãos, que quem nos faz avançar é a força do braço do nosso Deus. Eles não confiaram em Deus e eles não avançaram. Números 13, 33, também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos. Diga assim comigo: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Veja bem, interpretação de texto. Não foram os seus opositores que disseram que eles eram gafanhotos. Eles disseram: aos nossos próprios olhos. E pior, muito pior, eles projetam para o outro que pressupunham que o outro estava pensando sobre eles. Eles disseram: e éramos aos seus olhos também. Irmãos, a incredulidade destrói tudo, mas a fé restaura tudo. A fé restaura tudo. A incredulidade embaça a sua visão, ela faz você ter a visão turva. Mas a fé, ela te dá uma visão correta sobre a vida. Te dá uma visão bíblica, divina. Ela te dá uma visão correta acerca de si mesmo, de quem você é em Cristo Jesus. E a verdade tem que ser dita. A gente conversa com as pessoas hoje, muitas pessoas, estão desesperançosas.
A gente conversa com as pessoas hoje, as pessoas estão desacreditadas, estão com medo do futuro. O nosso futuro não está nas mãos de um político, irmãos, ou de outro, tampouco esteve. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele já escreveu a nossa história. Mas você conversa com as pessoas, elas estão abatidas, desanimadas, sem perspectivas, sem sonhos. E isso é perigoso, porque isso contagia. O desânimo contagia. O abatimento contagia. Falta de confiança em Deus contagia. Eu não sei se você já esteve num ambiente onde uma pessoa pessimista, convicta, estava ali. Parece que ela contamina o ambiente onde está. Porque aquilo contagia. Desânimo contagia. Muito cuidado com isso. Diz o texto em Números 14:1, que levantou-se, pois toda a congregação, e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite inteira. Josué e Calebe tinham um relatório positivo, eles não deram ouvidos àquilo, eles não deram ouvidos ao homem de Deus, eles não deram ouvido ao discurso positivo de Calebe e Josué, eles foram justamente dar ouvidos ao discurso negativo dos 10 espias. Parece que a gente é mais inclinado a acreditar em fake news do que naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é. E aqui você precisa saber que para trabalhar a sua fé, para trabalhar o seu relacionamento com Deus, você precisa saber de uma coisa: a quem você está dando ouvidos? A quem você está dando importância? Você está ouvindo a Deus? Você está dando ouvidos à palavra de Deus? Você está ouvindo aquilo que Deus diz ao seu respeito, aquilo que Deus diz a respeito do seu povo? Ou você está ouvindo aquilo que os outros dizem ao nosso respeito? Essa escolha é nossa. Essa decisão é nossa, essa postura é nossa. E o que o texto diz? Que esses homens se infiltraram no povo e introduziram desespero no povo. Infamaram. Introduziram desespero no povo. Diz o texto, toda a congregação gritou, gemeu. Toda ela chorou. Uma congregação inteira, irmãos, aqui falamos de milhares de pessoas, dando ouvido, olhando as dificuldades, olhando somente para os problemas, e não olhando para o autor e o consumador da fé. Quando você volta a sua atenção somente para o seu problema, eu não estou dizendo que você tem que ignorá-los, eles existem, eles estão ali, mas saber que o nosso Deus é maior do que isso. E nos agarrarmos da esperança de saber que nós temos um Deus que luta a nossa causa. Mas quando você só olha para o seu problema e se deixa levar por ele, a sua vida vira como que roupa dentro de uma máquina de lavar ligada, sacudida de um lado para o outro, tonta, sem rumo, sem norte. Olha, irmãos, nós jamais conseguiremos avançar pela fé enquanto nós não colocarmos nossos olhos em Deus. Jamais conseguiremos avançar pela fé enquanto não colocarmos nossos olhos em Deus. Não nos problemas, não nas dificuldades. Eles estão ali, eles existem sim, mas a nossa esperança está no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Amém, irmãos? Mas o povo não deu ouvidos, e a consequência já se esperava, é a mesma até hoje. O povo entrou em desespero, o povo entrou em murmuração. Veja que aquela notícia falsa, que aquele fake news, gerado por um coração incrédulo, levou todo o povo à ingratidão a Deus. Números 14, no finalzinho do versículo 2.
Olha o que eles falam. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou até mesmo no deserto. A gente chega aqui de frente para a terra e tudo está acontecendo de uma forma que a gente morra aqui. Eu preferia estar morrendo lá na escravidão, lá no mundo. Olha, irmãos, a ingratidão. Olha o que a ingratidão faz. Eles se esqueceram, um povo de memória curta, eles estavam sendo alimentados com o maná do céu. Eles tinham sido libertos da escravidão do Egito. Deus tinha feito na sua caminhada milagres extraordinários na vida do povo. Mas agora o povo, por causa dessa propaganda enganosa, o povo é tomado por um desespero. E em Números 14:3, veja que a falsa notícia, gerada pela incredulidade, pela falta de fé, falta de confiança em Deus, pode levar você à apostasia. Pode levar você até mesmo a abandonar a fé. Olha o que diz no versículo 3. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa. E veja a pergunta que eles fazem. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Veja bem, irmãos. Eles estão à beira da terra prometida. Eles estão por um fio de viver o cumprimento das promessas de Deus na vida deles. Irmãos, que Deus nos livre da incredulidade. A incredulidade é uma coisa absurda. A incredulidade é algo absurdo porque impede você de enxergar, impede você de receber aquilo que Deus iria dá-lo de forma tão graciosa. E já estava dando. Mas a pergunta que eu faço é: como podemos vencer isso? Como podemos vencer isso? Essa desconfiança no poder de Deus. Essa incredulidade, essa falta de fé, esta compreensão equivocada da nossa identidade em Cristo Jesus. A teologia da prosperidade, ela fez um estrago nessa área. A teologia da prosperidade, ela exagerou na nossa importância de tal forma que nós perdemos o conceito correto da importância que nós temos aos olhos de Deus. E a primeira coisa que nós devemos fazer para romper com essa incredulidade está em Números 14, versículo 5, versículo 6. Diz assim o texto: Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. O que significa rasgar as vestes, do ponto de vista bíblico? Significa quebrantamento. Biblicamente, todo aquele que rasgava as suas vestes, estava se quebrantando diante de Deus. Então, se eu e você estivermos passando por uma fase na nossa vida, em que a nossa fé está abalada, está em baixa, ou até mesmo um momento de incredulidade, nós precisamos restaurar imediatamente a nossa comunhão com Deus. O nosso lugar não é fora da presença de Deus, é dentro da presença de Deus. Fora da presença de Deus, irmãos, é um peixe fora d'água, é só morte, é desespero, é asfixia espiritual. Nós precisamos restaurar o altar da adoração, restaurar o altar da gratidão e do louvor na nossa vida. Nós precisamos urgentemente nos quebrantar, rasgar as nossas vestes diante de Deus. Então a primeira coisa que nós devemos fazer para romper com esta incredulidade é quebrantamento, é nos quebrantar. Segundo lugar, Números 14, versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa.
Então, o que nós estamos vendo aqui agora? Nós estamos vendo fé na promessa de Deus. Ou seja, você precisa acreditar naquilo que Deus tem para você, para a sua família, para a nossa igreja. E o que Deus tem para nós, para a nossa casa, para a nossa igreja, é sempre o melhor. Sempre o melhor. Nós precisamos acreditar nisso. Não seja influenciado pelas críticas destrutivas. Não seja influenciado por esta pandemia de desânimo que a gente vive hoje. Porque isso não é admissível para a igreja de Deus. Isso não é admissível para o povo de Deus. Nós temos que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Diz o texto, eu acho maravilhoso isso aqui, Números 14:8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Qual é a estratégia da vitória? Qual é a estratégia para vencer o desânimo e a incredulidade? É você crer que Deus se agrada de nós. Não por causa da nossa perfeição, porque nós não somos. Não por causa dos nossos acertos, mas apesar dos nossos erros. Não por causa dos nossos méritos, pois não temos, mas apesar dos nossos deméritos. É a graça de Deus na nossa vida. É porque quando Deus olha para você, Ele não enxerga um servo perfeito, uma serva perfeita. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus te cobrindo. E você já foi perdoado de todo o seu pecado por meio de Cristo Jesus. E Deus se agrada de nós por causa de Cristo na nossa vida. Acreditar, Deus se agrada de nós. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o que, irmãos? Os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Descansa no Senhor, espera nele, e Ele fará sobressair a justiça como o sol ao meio-dia. A vitória vem do Senhor. A vitória que você precisa não vem da direita, da esquerda, não vem do homem, de um político, do patrão, vem do alto, vem de Deus para a sua vida. Versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar nessa terra. Ela é muitíssimo boa, ela mana leite e mel. Veja que ele vai dizer no versículo 9, tão somente não sejais o que, irmãos? Rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, não temais as circunstâncias adversas, não temais os inimigos, não temais as barreiras, os gigantes, os problemas, as circunstâncias, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Não importa o tamanho, não importa a dimensão, não importa a profundidade. Se Deus se agradar de nós, ou seja, se Ele quiser, se for da vontade de Deus, Ele vai nos conceder vitória. Ele pode tudo, tudo aquilo que Ele quer. A vitória vem dEle, a vitória procede dEle, e não há impossíveis para o nosso Deus. Ele pode tudo. Amém, irmãos? É interessante que no versículo 8 ele diz, o Senhor é conosco. E no versículo 9 ele diz, não temais o povo dessa terra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora a gente começa a entender quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Aquilo que Paulo diz não é uma confissão positiva. O que Paulo está dizendo quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo, eu tenho um Deus que pode derramar força na minha fraqueza. Eu sirvo a um Deus forte e poderoso, porque Ele faz forte ao cansado. Eu posso tudo naquele que me fortalece, porque eu tenho um Deus que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor.
E a onipotência de Deus, irmãos, está à disposição da sua igreja. A onipotência de Deus está à disposição do seu povo para ser derramada sobre a nossa vida pela fé. Não é algo inatingível, não é algo inalcançável, mas é algo que se move em nosso meio. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E as nossas vitórias não advêm das nossas forças, mas advêm da presença de Deus conosco. Você crê nisso? Amém mesmo? Amém. E por isso que Deus habita com o seu povo. E por isso que eu e você somos santuários do Espírito Santo. Somos a morada de Deus. E por isso que Jesus disse: eis que eu estou convosco. Eu estou com vocês todos os dias da vida de vocês. Ele não falou só nos momentos bons, ou só nos momentos difíceis, ou só quando você estiver buscando Ele, ou só quando a sua fé estiver em alta. Ele disse: qualquer momento da vida de vocês, eu estarei com vocês. E assim será até o fechamento da história. Mas ouça, não há vitória sem obediência. Não há vitória sem obediência. Não há barganhas com Deus. Tão somente, diz o versículo 9, não sejais rebeldes contra o Senhor. Tão somente não sejais rebeldes. Você só precisa de uma coisa: não ser rebelde, não ser desobediente. Eu vou fazer tudo isso, você só precisa de uma coisa: não sejais rebelde contra o Senhor. Como está a sua vida? Irmão, irmã, como está a sua vida? Como está o seu ânimo espiritual? De 0 a 10, qual é o seu nível? Como está a sua autoimagem? Quando você se olha no espelho da vida, da sua vida com Deus, como que você se enxerga? Qual é a imagem que você vê? Quais são as perspectivas que você tem? Você não é o que você pensa que é. Eu lhe garanto isso. Olha o que diz em Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Veja o que Paulo nos ensina aqui, que a nossa autoimagem está relacionada à nossa medida de fé. É isso que ele ensina aqui. A nossa autoimagem está relacionada com a medida da nossa fé. E aí, irmãos, nesse aspecto, nós seremos equilibrados se formos tomados pela fé. O que eu quero dizer com isso? Também que a fé, ela não nos torna arrogantes. A fé, ela está longe de nos tornar orgulhosos. A fé não nos torna soberbos espiritualmente. Pelo contrário, a fé faz com que olhemos para nós como realmente nós somos em Deus. Salmo 139, Davi, tomado de fé, ele dá graças a Deus pela sua própria vida. E olha o que ele diz em Salmo 139, versículo 14 ao 16. Ele diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são maravilhosas, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Você é obra exclusiva de Deus. Se valoriza.
Se valoriza em Deus. Não viva de qualquer jeito, não seja levado por qualquer vento de doutrina, não seja levado por qualquer onda de palavras. Não se permita ser chacoalhados pelos relacionamentos. Se mantenha firme, porque foi assim que Deus te fez. Você é obra exclusiva de Deus. Você tem um pai, você tem uma família, você tem uma identidade, você tem um destino, você tem uma origem. Você não foi jogado nesse mundo e largado à mercê da sorte. Você foi pensado desde antes da fundação do mundo. Deus pensou em você. Tudo pode piorar. As circunstâncias podem vir com violência contra nós no decorrer dos dias. Mas a cada dia que passa, a igreja está sendo santificada pelo seu dono. A cada dia que passa, a igreja está sendo apresentada a Deus, sem defeito, sem manchas, sem ruga e sem mácula. E as provações, irmãos, elas vão nos purificando. As provações já estão na agenda de Deus para a igreja. Não podemos nos espantar com isso. As tribulações já estão escritas, predeterminadas para a igreja passar. E elas vão nos purificar. Elas vão jogar para um lado palha que será consumida pelo fogo, mas do outro lado estará aqueles que são refinados como ouro puro. E no calor das dificuldades e das perseguições serão refinados cada vez mais, santificados e apresentados a Deus sem defeito e sem mácula. Nunca se esqueça que na igreja não existe a lei da degeneração. O que degenera é o pecado. O pecado é um retrocesso, destrói, mata. Pelo contrário, nós estamos crescendo em santificação, na fornalha da aflição. Romanos 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tudo o que está acontecendo com você, tudo o que está acontecendo e acontecerá com a igreja, no mundo, tudo que você está passando na sua vida, como crente, como servo de Deus, só tem um propósito. Um propósito. Jamais esqueça disso. Você está sendo moldado à imagem de Jesus. Você está sendo moldado à imagem de Jesus. Todo dia da tua vida, do seu nascer ao seu morrer, não vai ficar um dia de fora. Todo dia da sua vida, Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em você. Isso vai fazer você entender muitas coisas que você está passando. Muitas injúrias, muita calúnia, muita incompreensão. Deus, até mesmo os elogios, as vitórias, as bênçãos, porque nem tudo são coisas ruins. Deus vai trabalhando em nós. Deus vai moldando em nós o caráter de Cristo na nossa vida. E um dia você será apresentado como um troféu da graça de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. E Jesus vai dizer: eu peguei aquele ali na lama, eu peguei aquele ali no fundo do poço, mas agora ele está aí, assentado, como um príncipe à mesa do rei. Você crê nisso? Louvado seja Deus. Eu termino aqui.